Vocês já se pararam para pensar, já pararam para analisar o porquê nós temos tantos cultos? Obrigado. Nós temos tantos cultos, estilos de cultos diferentes. Visitou outra igreja? Já foi visitar outra igreja? Você nunca foi, pode ir, vai um dia, né? Sem problema, sem crise. Vai um dia visitar outra igreja. Não fica, hein? Não fica lá, né? Tem gente, claro, né? Vai visitar e ficar lá para sempre. Vai e volta, vai e volta. Você vai ver que o culto é diferente. A gente tem que se perguntar, será que a Bíblia dá alguma diretriz de como a gente deve cultuar a Deus? Ou Deus quer que a gente use a nossa criatividade para o que o homem pensar ele pode fazer? Será que existem algumas diretrizes para dizer, bom, isso pode, isso não pode? Será que essas diretrizes são tão engessadas a ponto de todo culto ser igual? Bom, se for assim, você nunca vai encontrar duas igrejas iguais, a gente está com um problema. Mas por outro lado, é uma diversidade tão grande, dependendo da igreja que você for visitar, é tão diferente, é tão que quase que você fica pensando se é o mesmo Deus que está adorando, porque é totalmente diferente. A questão é, será que existe um padrão? Será que a Bíblia ensina alguma coisa sobre isso? Se ensina o que ensina? A Bíblia fala sobre o culto? Ou Deus simplesmente fala que quer ser adorado e pronto, deixa isso a cargo dos homens? Claro, nós cremos que Deus deixou especificações na Bíblia sobre como nós devemos cultuar. Ele faz isso logo no capítulo 3 de Gênesis. Lembra quando Adão peca? Quando Adão peca, ele tenta dar um jeito na sua situação. E ele colhe algumas folhas de figueira para se cobrir. Deus não aceita este culto, esta forma de dar um jeito nesta solução. Deus fala, não, eu tenho um jeito certo. Deus mata um animalzinho como padrão. E é interessante que isso todo o Antigo Testamento segue este padrão que Deus instituiu lá. Um animalzinho que era morto, seu sangue derramado, um animal inocente em prol do pecador, mostrando a grande obra de Cristo nisso tudo, que é aquele que nos substitui e derrama o sangue em nosso lugar. Mas Adão teve 2 filhos, pelo menos os 2 primeiros, né? Depois teve mais filhos e filhas, Gênesis capítulo 5 fala. Mas os 2 primeiros, um deles entendeu que a adoração a Deus era obediência àquilo que Deus tinha prescrito. E aí Abel leva a oferta exatamente como Deus tinha prescrito ali em Gênesis capítulo 3. Mas Caim não. Caim é aquele cara que pensa assim, o que importa é a minha criatividade e a boa intenção. Por que eu vou seguir esse padrão de Deus e ofertar um animalzinho se eu posso pegar alguns frutos, uns legumes ali e oferecer isso para Deus? E a gente sabe que Deus chega para Caim, por mais que a intenção dele pudesse ser boa, por mais criativo que ele fosse em modificar o que Deus tinha prescrito, Deus fala para ele, a sua oferta não foi aceita. E ele fica bravo com Deus por causa disso. Então desde Gênesis nós vemos Deus preocupado com a maneira com que as pessoas vão chegar diante dele. Quando a gente vai para a lei de Moisés, a gente encontra exatamente estas mesmas preocupações de Deus. Abram lá em Êxodo capítulo 20. Segundo livro da sua Bíblia, Gênesis, que é toda essa história que eu contei, os 4 primeiros capítulos. Depois Êxodo. Capítulo 20 de Êxodo é aquela parte das Escrituras em que Deus está agora diretamente escrevendo o que nós depois comumente foi conhecido como os 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra para o povo. Deus escreveu isso diretamente, a Bíblia fala que isso foi escrito diretamente por Deus, sem a mediação de ninguém. Deus não foi ditando e alguém foi escrevendo, isso foi escrito pelo próprio Deus em 2 pedras que seriam os 10 grandes mandamentos que o povo judeu tinha que seguir durante a sua estadia aqui nesta terra. Os 4 primeiros mandamentos descrevem o nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos, a segunda parte, descreve os nossos relacionamentos interpessoais.
Por isso que Jesus Cristo resumiu toda a lei. Aliás, esses 10 mandamentos é um resumo de toda a lei. Por isso que Cristo resumiu a lei como amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, lá citando o Deuteronômio, e ao seu próximo como a ti mesmo. Porque esse é um resumo dos 10 mandamentos. E o resumo dos 10 mandamentos, por outro lado, é um resumo da grande lei que Deus tinha dado para o povo. Se você olhar a Êxodo, Levítico, Deuteronômio, é lei atrás de lei, mandamento atrás de mandamento, mas que se resume nesses 10 grandes preceitos aqui de Êxodo capítulo 20. E os 4 primeiros, que é o que nós vamos ver hoje, descreve então como um judeu deveria cultuar a Deus. E claro, daqui nós aprendemos também como que nós devemos, ou pelo menos os preceitos, as diretrizes que Deus quer que nós cultuemos a Ele. E obviamente a gente vai olhar para alguns textos do Novo Testamento, pelo menos citar alguns textos, porque pelo progresso das Escrituras a gente entende que a igreja agora, algumas prescrições estão mais detalhadas no Novo Testamento, e nós vamos olhar para isso. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 20. Os primeiros versículos, não todo o capítulo, porque nós não vamos ler todos os mandamentos, mas os 4 primeiros mandamentos que Deus prescreve aqui para Moisés em Êxodo capítulo 20. O texto começa assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E agora começam os mandamentos, depois desse prefácio, Não terás outro deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer outra coisa, no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Até aqui, esses são os 4 primeiros mandamentos. Depois, se você quiser continuar e ler até o versículo 17, você tem os outros 6 que falam mais a respeito dos nossos relacionamentos. Por exemplo, Deus fala, tenta não se matar o outro, né? Tenta, não matarás, né? Não vai matar o outro, porque senão o seu relacionamento não vai dar certo, né? Não vai ficar cobiçando as coisas do outro aí. Então, fala mais a respeito desses nosso relacionamento interpessoal. Mas esses 4 descrevem o nosso relacionamento com Deus. E Deus, ao descrever o relacionamento do homem com Deus, agora lembra aqui, Deus não está pensando exclusivamente no relacionamento de uma pessoa simplesmente com Deus, porque Ele está dando esse mandamento para o povo. Isso está sendo dado para o povo de Israel. Então a preocupação não era só como um indivíduo ia se relacionar com Deus, mas como o povo de Israel, como povo, como nação ia se relacionar com Deus. Aliás, quanto mais a gente estuda a cultura oriental, não só daquela época, mas inclusive da de hoje também, a gente vê como há uma distância de pensamento para um pensamento muito mais coletivo, que é o pensamento oriental, do pensamento mais individualista, que é o pensamento ocidental. A gente sempre pensa na gente. Quando a gente lê alguma coisa, você pensa em você. Na cultura oriental, eles leem pensando sempre no coletivo. E aqui, dentro dessa cultura, Deus está escrevendo como o povo, não indivíduos, mas como o povo deveria adorá-lo. Então ele começa, primeiro, dando as suas credenciais. Este prefácio, esse início aqui, Deus está mostrando quem Ele é para o povo. E claro, Ele fala quem Ele é e o que Ele fez pelo povo. E o que Ele fez credencia ou confirma quem Ele é de fato.
Então ele diz no versículo 2, eu sou o Senhor, o teu Deus. Isso é credencial, é quem está falando. Eu sou o Deus verdadeiro, Yahweh. O Deus, ou falamos agora Jeová, mas na Bíblia é escrito Yahweh. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Mas se não bastasse isso, ele vai comprovar quem ele é por aquilo que ele faz. Então ele diz que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, o contexto aqui, o povo está saindo do Egito, e aí Deus está dando esses mandamentos para o povo, mas antes disso ele diz, eu vou dar esse mandamento, mas lembre-se, quem está dando esses mandamentos para você? Não é qualquer um, é o Senhor teu Deus. E para provar que eu sou o Senhor teu Deus, lembra que fui eu que te tirei do Egito. Isso é muito interessante porque a saída do povo de Deus para o Egito foi exatamente uma saída didática. Você já pensou por que precisou das 10 pragas lá no Egito? Por que Deus não podia já ir para a última, matar os primogênitos e o povo já sair? Não seria muito mais fácil? Por que ficou mandando 10 pragas? Porque cada uma daquela praga era uma referência a um deus egípcio. Então, os egípcios entendiam que o Nilo era um deus para eles, um deus do Nilo. E aí Deus vai lá e transforma todo aquele Nilo em sangue. Deus está mostrando, Deus do Nilo? Espera aí, eu controlo o Nilo. Aí o povo entendia que existia o Deus da fertilidade. E aí Deus vai lá e mata um monte de animalzinho e tudo mais, manda peste, dizendo assim, espera aí, eu que controlo as rãs. Tinha um Deus lá no Egito, tinha uma cara de rãs, E ele fala assim, eu que controlo essas rãs. Sou eu que controlo tudo isso. Então quando Deus está dizendo assim, eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, ele está falando para o povo, lembra de que eu sou maior que todos aqueles pseudo-deuses do Egito. Que o Egito adora, mas na verdade eu que controlo todas aquelas coisas. Eu controlo o Nilo, eu controlo as plantações, eu controlo todas as coisas, inclusive a vida. Por isso que no último ele mata os primogênitos. E claro, porque Faraó entendia que ele era a encarnação do principal Deus, dentro do panteão de Deus egípcio. E o filho dele, primogênito, era o herdeiro não só do trono de Faraó, mas uma vez que ele morresse, esse Deus que era encarnado nele ia encarnar no seu filho. E aí Deus vai lá e elimina o primogênito, mostrando que eu sou de fato o único Deus. Então Deus está dando as credenciais, e isso é extremamente importante. Porque quando a gente não entende diante de quem nós estamos, talvez você pense, bom, eu posso cultuar esse Deus de qualquer jeito. Quem é Deus mesmo? Não, vem aqui, eu quero fazer assim. Mas quando você entende diante de quem você está na hora que está cultuando, a gente se coloca no nosso lugar e pensa, nossa, eu estou diante de Deus. A primeira coisa que eu preciso perguntar é como o Senhor quer que eu te adore. Eu não estou diante de qualquer um, não estou diante de qualquer pessoa, eu estou diante do Deus verdadeiro. E eu preciso perguntar para ele, Deus, como que eu chego diante do Senhor? De que maneira eu te adoro? Então Deus vai começar os 10 mandamentos. E o primeiro diz, não terás outros deuses além de mim. A primeira característica do nosso culto a Deus é a exclusividade na adoração. Nós podemos adorar simplesmente a um Deus, o Deus. Deus fala, eu não quero que vocês tenham nenhum outro Deus além de mim. Agora, lembra, a gente está falando sobre culto a Deus. Talvez você pense, você já leu a Bíblia claramente fala que só há um Deus. Talvez você pense, também não há nenhum outro Deus? Como que a gente vai ter outro Deus? Só tem um Deus verdadeiro. Acontece é que os deuses não existem, são falsos e tudo mais. Mas, por outro lado, é muito fácil. Aliás, literalmente aqui, a expressão que Deus usa não é simplesmente, minha Bíblia traz, não terás outro Deus além de mim. Mas a ideia de acima de mim, de sobre mim. A proporção hebraica que ele usa aqui, que Deus escreve para Moisés, é não tenha nenhum Deus sobre mim. Parece que Deus está dizendo, não coloque nada acima, um grau de importância além de mim mesmo. Bom, isso mostra que o culto não é para eu ficar bem. Porque quando eu faço um culto a Deus, pensando na minha satisfação, no que eu gosto, eu estou colocando o meu gosto, a minha satisfação acima da adoração a Deus. E isso é idolatria. Então, vira e mexe, as pessoas mudam de igreja porque
não satisfez os gostos dela. Aí a gente pergunta, quem disse que o culto foi feito para satisfazer um gosto pessoal seu? Quem disse que o culto é para isso? Você quer satisfazer um gosto pessoal seu? Vai numa churrascaria, vai numa sorveteria, vai num parque, vai num teatro. Essas coisas são feitas para satisfazer. Aí se você não gostou do churrasco, você troca de churrascaria. Ótimo. Culto não foi feito para isso. Quem é mais antigo aqui na igreja, né, sabe, aqueles que começaram aqui com a gente na igreja, sabe que logo no começo tinha uma família com a gente. E essa família ficou um tempo e depois saiu. E a gente teve que ouvir da boca daquela mulher, dizendo assim, aqui nesse lugar eu não sinto um quentinho no estômago. Quem disse que o culto serve para te dar dor de barriga? Ou sei lá, qualquer outra coisa do tipo, você quer sentir esse quentinho na barriga. Quem disse que o culto tem o objetivo de você sair daqui? É lógico. Então, às vezes a gente se emociona, né? Isso é comum, ainda mais quando o Paulo e o Vinícius estão falando. Né? Isso é comum. Mas a gente dá risada, a gente gosta de estar junto com irmãos, né? a gente é beneficiado pelo culto. Mas nós estamos falando, eu não quero que isso seja colocado acima de mim. Não é para você se adorar, não é para você se sentir bem. Eu lembro uma das grandes frases do C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia assim, se você quer uma religião para se sentir confortável, eu nunca vou te indicar o cristianismo. Nunca vou te indicar o cristianismo. Porque o cristianismo é exatamente o oposto, é a negação de nós mesmos para que Deus apareça, para que Deus sobressaia. Toda vez que eu não nego a mim mesmo, mas que eu afloro aquilo que eu desejo, pode ter certeza que vem pecado aí junto com isso. Porque é isso que a gente quer. Então, cuidado. As pessoas querem cultuar a Deus de maneira a se sentirem bem, se sentirem confortáveis. As pessoas estão colocando os seus interesses acima do próprio Deus ao fazerem isso. Deus está dizendo assim, não terás outros deuses além de mim. Agora, é claro, isso não fala só a respeito de nós. Pensa o que é cultuar a Deus. O que é cultuar? Você cultua. Talvez duas palavras ajudem a gente a entender o que é o culto. O que é o culto a Deus? Como você sabe se você está cultuando a Deus ou não? É a questão do temer e de obedecer. De um respeito que você tem, seguido de uma obediência. Você cultua a Deus porque você teme quem Ele é, você respeita quem Ele é, você entende quem Ele é, e isso te faz obedecer a Deus. Bom, então se nós estamos temendo outras pessoas e fazemos um culto para, quem sabe, se a gente não fizer um culto diferente, a gente vai perder algumas pessoas, então vamos fazer uma coisa diferente. A gente não está aqui para agradar outras pessoas, nem nós mesmos, a gente não está aqui para obedecer homens, a gente está aqui para cultuar o nosso Deus. Então esse primeiro mandamento, talvez você pense, não, mas claro, a gente não está adorando nenhum outro Deus aqui. Cuidado, não faça essa afirmação tão prontamente. Sonde o seu coração para entender qual é a motivação de você ir num culto a Deus. Às vezes a gente vai ver que a nossa motivação é o culto a si mesmo. Mesmo porque quando está frio, a pessoa não sai de casa. Porque daí é desconfortável sair de casa. Quem disse que é para você ficar confortável? Então, o primeiro mandamento, Deus está dizendo, não terás outros deuses além de mim. O segundo mandamento, Deus diz assim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, ou qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O segundo mandamento, então, Deus está dando algumas delimitações da maneira realmente de cultuá-lo. Por que Deus não quer que nós façamos uma imagem para cultuá-lo? Por que Deus proibiu nós fazermos uma imagem de Deus aqui para nos auxiliar de maneira lúdica aqui, ou seja, ou didática, para cultuar Deus? Ora, porque Ele é Deus. E Deus decide o jeito que é cultuado. Claro, a gente sabe nas Escrituras que Deus fala que Deus é Espírito.
E pelo fato de ser espírito, ele não quer que a gente fique criando uma imagem na mente, um senhor barbudo, branco, sentado no... Deus não quer que a gente crie uma imagem dele nem na mente, porque ele é espírito. Talvez por causa disso, ele é tão enfático de nós não modelarmos Deus com madeira ou qualquer outra coisa de maneira que você veja ele, porque Deus é espírito, ele não é limitado a isso. Mas perceba que ele está dando diretrizes de como nós devemos cultuá-lo. Ele diz, não é assim que eu quero que vocês cultuem. Os outros povos fazem isso. Lembra? O Egito fazia isso. O Egito fazia imagens, aquelas... Baal disso agora. Baal, mas eu não vou lembrar o nome exatamente daqueles postes em que eram colocados um em cima do outro. Até hoje a gente acha isso alguma arqueologia, né? Não, é um totem, obrigado. É isso daí. Eram colocados, né, esses postes, eram um Deus em cima do outro para serem cultuados, mas todos com imagem. Você via alguma coisa. E Deus falou, não, o culto a mim é diferente. É diferente, eu sou espírito, eu não quero que vocês fiquem fazendo imagens de mim. Então, nesse segundo mandamento, Deus está determinando, ou das determinações de como nós devemos cultuá-lo. Agora, não é só o negativo. Há muita coisa positiva, não é só o que não fazer. Deus trata muito do que nós podemos e devemos fazer no culto. E aí a gente precisa ter alguns textos do Novo Testamento para nos ajudar. Lembra lá em 1 Coríntios capítulo 11? Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está tratando do culto público a Deus. E é bem nesse capítulo que ele inicia o capítulo dizendo assim, um homem que ora ou profetiza, uma mulher que ora ou profetiza. Depois ele vai falar da ceia do Senhor, no capítulo 11. Depois ele vai fazer do desenvolvimento dos dons, do serviço que nós devemos fazer a Deus. Tudo aquilo lá cabe num culto, não só cabe como deve acontecer. Imagina um culto sem oração. Já pensou? Participar do culto que não tem uma oração? Você não ia sair daqui estranho? Você não ia falar assim, espera aí, a gente veio aqui para cultuar a Deus, a gente não conversou com ele, né? Não é estranho isso? A gente conversou com quem então? Parece que Deus, espera aí, fica aí no cantinho hoje, porque hoje a gente só vai conversar entre a gente. A gente não quer conversar com o Senhor. Imagina um culto que a Bíblia não é aberta. Você não achar estranho? Você não ia sair daqui e falar assim, espera aí. Por que Paulo inicia essa parte de 1 Coríntios 11, que é a parte do culto público, falando sobre todo homem que ora ou profetiza, toda mulher que ora ou profetiza? Porque o orar e o profetizar é o nosso diálogo com Deus. Profetizar é ser boca de Deus. A gente chega aqui, dá um salmo, dá um testemunho, pregação, qualquer coisa que anuncie Deus aos homens. E orar é o oposto, é nós falando com Deus. Ou seja, o culto é um diálogo. O culto é um diálogo do seu povo com Deus. Então o culto deve ter oração e palavra. Mas tem gente que isso daí é chato, né? Você abrir a palavra, ficar falando por meia hora, 40 minutos. É muito mais legal, sei lá, fazer uma festona, um louvorzão. Embora a música não tem parte, mas é muito mais legal fazer isso, porque isso deixa as pessoas satisfeitas. Mas Paulo inicia dizendo, o culto a Deus é um culto em que há diálogo com Deus. Você conversa com Deus. É a oportunidade de você falar com Deus. E a oportunidade de ouvir o que Deus tem para falar. Se você veio no culto e não falou com Deus, Deus não falou com você, você não participou de um culto a Deus. Então o culto é a convocação de Deus para conversar com o seu povo. Não de maneira individual. De maneira individual você deve fazer isso lá na sua casa, deve fazer. Não pode, deve fazer. Você deve conversar com Deus diariamente, lendo a Bíblia e orando. A gente chama de devocional. Mas quando a gente se une coletivamente como corpo de Cristo, como igreja, nós estamos coletivamente orando a Deus. É por isso, deixa eu traduzir isso em maneiras bem práticas assim. Às vezes você é chamado para orar aqui no culto. Lembra disso. Quando você está na sua casa orando, você pode lembrar de todos os seus familiares, do seu cachorrinho, né, se está doente, você pode lembrar dos seus... Mas aqui no culto público, você está representando a igreja diante de Deus. Então pense no coletivo. A gente tem um pequeno grupo para você colocar os seus pedidos de oração, pessoais e tudo mais. Mas aqui na igreja, nós estamos coletivamente conversando com Deus. Claro, se eu pedir para todo mundo baixar a cabeça e passar um momento de oração, é o momento talvez de você individualmente orar com Deus. Mas o
individual ficou lá. Aqui é coletivo. Senão você não está nem dentro da igreja. Você podia ficar na sua casa cultuando a Deus. Por que a gente se reúne como igreja? Porque é um culto coletivo a Deus. Então lá em 1 Coríntios capítulo 11, além de oração e profecia, nós temos depois também a ceia, a ministração da ceia do Senhor. Nós temos que ter a ceia no culto. Claro, tem igrejas que vão fazer toda semana, tem igrejas que fazem uma vez por mês, tem igrejas que fazem uma vez no ano. Mas o cara está doente aquele dia, já era, né? Perdeu. Só no ano que vem. Né? Nós fazemos quinzenalmente. Interessante, a Bíblia não prescreve tão claramente, né? Tem que ser assim. Só falava que os discípulos faziam isso. Simplesmente. Eles se reuniam para celebrar a ceia. A gente não sabe se eles faziam toda semana, talvez sim, ou se tinha dias que não, enfim. Eles faziam. Então perceba que por mais que há diretrizes, mas essas diretrizes não são tão engessadas. Por exemplo, quantas orações tem que ter no culto? Quanta palavra tem que ter no culto? Qual a frequência da ceia? Não são diretrizes tão engessadas assim. Mas por outro lado, são coisas que tem que ter no culto. Precisa ter. Batismo também nós temos que ter no culto. Momento de batizar. A gente vê isso claramente no Novo Testamento. Um momento de você poder ofertar a Deus. Isso faz parte do culto. Abra lá em 2 Coríntios, depois capítulo 8, capítulo 9. Paulo está falando assim, ó, separe essa quantia aí para ser dada no primeiro dia da semana, que é quando eles se reuniam. A gente vai falar isso depois, no último mandamento. Mas ó, vai ter um momento aí que vocês vão ter a oportunidade de toda essa quantia que vocês reservaram, ofertar para ajudar lá a igreja da Macedônia, que estava precisando de uma ajuda, enfim, e tudo mais. São elementos que a gente deve ter no culto. Agora, já que a gente está falando de 1 Coríntios capítulo 11, talvez essa seja a maior prova de que o culto não deve ser feito para agradar a gente. Porque eu vou ser bem sincero para vocês, como líder aqui da igreja, bem sincero mesmo. Esse negócio de mulher tem que cobrir a cabeça para orar ou profetizar, e o homem tem que descobrir lá de 1 Coríntios 11, se eu que estou prescrevendo as coisas para a igreja, a primeira coisa que eu ia tirar, eu falo assim, para que esse negócio, gente? Ninguém mais faz isso. Para que isso daí? Pensa bem, para que... Ninguém mais faz isso hoje em dia, por que a gente vai fazer? Resposta, porque está na Bíblia. E não sou eu que decido como que Deus quer ser adorado. E Deus decidiu por alguma coisa que eu não sei porquê, que esse fosse o símbolo usado, como lá em 1 Coríntios 11 mostra. Então, 1 Coríntios 11, Paulo fala, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Deus falou isso. É claro que eu não vou ficar aqui como um policial, não é essa a minha função. A gente tem um Vinícius já para isso aqui. Eu não vou ficar, assim, às vezes a gente deixa um momento de oração, eu abaixo o olho, eu quero orar, e se uma mulher ora, eu não vou ver se você está cobrindo sua cabeça ou não. Porque você que está cultuando a Deus nesse momento, isso não tem, é você e Deus. Mas a Bíblia é clara em relação a isso. Então, vai de você querer obedecer ou não às Escrituras. Eu não vou ficar olhando, abrindo o olho assim, vamos ver se ela está. Eu não vou fazer isso. Mas a Bíblia descreve claramente. Não seria muito mais cômodo se a gente falasse assim, deixa esse negócio para lá, vai para quê? Mas a Bíblia fala isso. Se ela fala, eu tenho que obedecer. Então, neste segundo mandamento, Deus está dando essas diretrizes, tá? De como nós devemos adorá-lo. Então, embora não são tão engessadas assim, mas há diretrizes. A gente não pode fazer o que a gente quiser. Vamos fazer um culto aqui para ficar todo mundo pulando, porque quem sabe se a gente pular muito, Deus vai... Não, mas o que Ele quer? Ele quer que a gente ore, quer que a gente leia a palavra, quer que a gente oferte a Ele, quer que a gente tenha esse momento de como... Deus deu diretrizes de como devemos cultuá-lo. Ele mostrou isso para a gente. É interessante algumas questões neste mandamento, né? Então, além de não deixar ídolo, né? Não fazer ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra, ele diz assim no versículo 5, não te prostrarás. Esse termo realmente significa a ideia de nós nos ajoelharmos perante alguma coisa, então ele não quer que a gente faça isso. Mas olha como o culto, né, esse serviço nos ajuda a entender, porque essa segunda expressão agora
No versículo 5, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Não sei se alguém aqui, sempre tem, né, o Paulo, que gosta da revista atualizada. Mas está alguma coisa de serviço aí, não está, William? Na revista atualizada? Está na NVI. Ei, o William se entregou já. Se o William está usando a NVI, estamos quase aposentando a RA aqui na igreja. Nem lhe darás culto. Nem lhe darás culto. Não, então também a RA, eu pensei que tivesse preservado mais o original, mas não. Mas a ideia dessa segunda expressão é não servir. Não servir. Se você já teve contato com a cultura americana, você vai lembrar que o culto lá nos Estados Unidos é chamado de serviço. Você fala, quando que é o serviço? Que horas que é o serviço? Né? O service. E aí tem lá o horário do serviço. Porque a ideia do culto é o serviço. Então, quem você obedece, quem você serve, é quem você está cultuando. É quem você está adorando. Deus está falando, eu não quero que vocês se prostrem e nem que prestem serviço a um ídolo ou a outro Deus, mas somente a mim. E talvez esse serviço encaixe muito bem com o que o Novo Testamento diz a respeito do uso dos nossos dons. Quando nós nos reunimos como igreja, é a partir daqui, embora não se limite aqui, mas sempre quando o Novo Testamento fala sobre dons, ele está falando na coletividade. Nessa ideia de que nós somos um corpo e o corpo deve se edificar mutualmente, e isso é feito pelo uso dos nossos dons. Mas a gente não está fazendo isso para servir ao outro, embora o outro é edificado. A gente faz isso para servir a Deus, enquanto também nós estamos edificando a outra pessoa. Então isso é também o culto a Deus. Deus diz o motivo pelo qual Ele não quer que faça isso. Ele diz, porque eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. É uma palavrinha em hebraico que só acontece para Deus. Essa palavra zeloso é uma palavra exclusiva no Antigo Testamento para a pessoa de Deus. Que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Talvez seja importante nós explicarmos esse finalzinho deste mandamento. Porque a bênção e a maldição de Deus não é algo automático. No Antigo Testamento, a gente vê isso muito claro em Deuteronômio, a responsabilidade dos pais em passar a fé adiante para os seus filhos. Lembra do Deuteronômio 6? Lembra de quem está participando? Ou estava, né? Acabou. Do curso de filhos. A nossa responsabilidade de ensinar a próxima geração. E a gente vê os problemas no Antigo Testamento quando uma geração esqueceu de passar a fé para outra geração. E essa geração que tinha fé não passou para outra e a outra foi punida com o castigo de Deus. Então não é automático, não é assim, bom, se eu for um bom cristão, 1000 gerações minhas estão garantidas com a bênção de Deus. Não é automático. A questão é que o Antigo Testamento entendia que o ideal é que o cristão passe a fé adiante. E se o cristão for um bom cristão, ele vai passar a fé adiante. Consequentemente, seus filhos também vão obedecer a palavra de Deus. E consequentemente, seus netos também vão obedecer a palavra de Deus. Agora, se há uma geração que, no finalzinho do versículo 5, ele diz que me desprezam, aquela geração que despreza Deus não vai passar o nome de Deus adiante para outra geração. Então, consequentemente, Deus vai amaldiçoar aquela geração. Amaldiçoar no sentido de não ser favorável àquela nação. Aquela geração, desculpa. Porque os pais desprezaram este culto a Deus. Talvez aqui entre a importância nossa de inculcar nos nossos filhos, desde cedo, a importância do culto a Deus. A gente está falando isso no curso dos filhos, a gente falou isso nesse último encontro. Desde bebezinho, acorde no domingo e fala assim, hoje é o dia especial que a gente vai se reunir como igreja para cultuar a Deus. Inculque isso no seu filho. Mostre a importância desse culto a Deus. Dê prioridade. Fala, filho, a gente vai passear hoje no shopping, mas a gente tem horário para voltar hoje. Porque hoje a gente tem algo muito mais importante para fazer, que é o culto a Deus. Não fale assim, nossa, filho, esqueci do culto a Deus, semana que vem a gente vai. O que você está educando para o seu filho? O que você está ensinando para o seu filho? Isso é algo assim, tudo bem. Se tiver eu vou, se não tiver também eu não vou. O que a gente está passando para a próxima geração? Priorize este ensino intergeracional. Terceiro mandamento, versículo 7. Deus diz, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus,
pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. A ideia é, o que é tomar o nome de Deus em vão? Sabe como o judeu entendeu isso daqui? Não podia pronunciar mais o nome de Deus. Então eles trocaram. Então a palavra Yahweh, a gente acha que se pronuncia assim, porque ninguém sabe como se fala, porque o judeu não pode falar o nome de Deus. Então quando Deus deu o seu nome, o judeu não lê. Como o judeu não lê aquilo lá, a gente fica assim, como será que se pronuncia isso? Foi assim que o judeu entendeu. Eu só não posso falar o nome de Deus. Então, se o judeu estivesse aqui comigo, ele ia falar assim, bom, o Rafael já pecou várias vezes, porque no culto ele já falou várias vezes o nome de Deus. Ele não pode falar o nome de Deus. Mas não é essa a questão, não é isso que é tomar o nome de Deus em vão. E também não é você simplesmente chegar e falar Deus no meio do seu dia na frase, e alguém chega e fala assim, oh, não pode tomar o nome de Deus em vão. A ideia aqui é de uma futilidade na frase, é de uma fala vazia, vã, sem sentido. Agora lembra, a gente não está falando de conversa, a gente está falando desses 4 primeiros mandamentos do culto a Deus. Deus está dizendo que quando você vem cultuar, você não pode vir cultuar de maneira vazia. Você não pode cantar assim, né? Viemos te adorar a Deus e está pensando, quanto foi o jogo do Brasil mesmo? Mas você está lá adorando a Deus. Você está falando isso de maneira vazia, vã, sem pensar naquilo que você fala. Então Deus dá algumas diretrizes também para a gente do nosso estado de espírito quando nós viemos adorar a Deus. Quando nós viemos para adorar a Deus. Por exemplo, a gente chega lá em Malaquias e alguns outros profetas, Deus descasca a lenha para o povo. Porque ele fala assim, vocês estão chegando a mim com sacrifícios, com ofertas, mas seu coração está longe de mim. O que adianta isso? Você acha que é sacrifício que eu quero? Eu quero obediência. Eu quero um coração contrito. Eu quero um coração que se debruce diante da minha presença. Não alguém que fica lá no WhatsApp, vendo o resultado de jogo, falando, quanto tempo falta para acabar esse culto aqui mesmo? Então eu quero alguém que fala assim, pô, agora é o momento de eu me encontrar com esse Deus coletivamente como igreja, de eu conversar com Ele, de eu orar e ouvir a voz de Deus. Agora Deus vai falar comigo, a palavra vai ser lida. Alguém que está realmente engajado no culto a Deus. Então ele não é um espectador. O culto a Deus não é um teatro. Eu já falei sobre isso, lembra na série de mutualidade. Você não vem aqui, senta e fala assim, vamos ver o que vai acontecer. Não, você é participante deste culto. Mas você tem que estar envolvido realmente. Se você não fizer isso, você está tomando o nome do seu Deus em vão. Você está chegando dizendo aqui, oh Deus, eu te adoro. Mas você está pensando em outra coisa, pensando na lasanha que você vai comer depois, você vai pedir pizza ou você vai pegar lanche. O que vai acontecer depois? Enfim. Você pensa em outras coisas. Você não está engajado realmente no culto a Deus. Agora, além da hipocrisia, que seria mais isso que eu disse aqui, Deus dá algumas outras diretrizes a respeito do nosso estado de espírito em relação ao culto. Por exemplo, Deus não quer que você venha aqui brigado com alguém. Pelo contrário, Deus fala assim, se você estiver diante do altar para deixar a sua oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali. Vai se acertar primeiro com ele. Depois você volta a dar a sua oferta. Então não é só a hipocrisia. Deus não quer que você tenha contrito com algum outro irmão e chega aqui e finge que nada está acontecendo. Porque você está lá louvando a Deus. Deus não quer isso. Deus quer uma sinceridade coletiva também. Você está brigado com uma outra pessoa que faz parte do corpo de Cristo? Cuidado. Você está como o corpo de Cristo adorando a Deus coletivamente aqui. Deus quer essa sinceridade também na adoração a Deus coletivamente. Outra coisa que não pode acontecer no culto é ininteligibilidade. Aconteceu agora, né? Aconteceu agora. O culto tem que ser inteligível. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ainda falando sobre culto, ele fala assim, ó, no culto a Deus eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam, do que 1000 palavras em outra língua. Paulo fala, eu poderia falar em outra língua. Paulo fala isso, eu poderia falar, mas eu prefiro falar 5 que entendam. Por quê? Porque você tem que saber. Imagina, você chega no culto, você volta para sua casa, e aí como foi o culto? Não sei, não entendi nada. Não sei. Sei lá, aconteceu algumas coisas lá, mas eu não entendi nada. Então como assim você não entendeu nada? Como você vai ser edificado por uma coisa? Talvez você saia até que saltitando, né? Tipo, nossa, foi bacana, mas você para pensar. O que foi falado no culto? Não sei.
Lá em 1 Coríntios 14, ainda falando sobre o culto, Paulo fala assim: o nosso Deus é um Deus de ordem e não de desordem, de bagunça. Então culto não é um lugar de bagunça. Culto é um lugar de ordem. Deus deseja ser adorado assim. Então isso é um pouco a respeito deste estado de espírito que nós devemos ter quando nós viemos adorar a Deus. Então, se o segundo mandamento fala mais a respeito dessas prescrições diretrizes do que acontece no culto, o terceiro mandamento está falando de como eu me achego ao culto a Deus. E por fim, para nós terminarmos, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aqui talvez seja o mandamento que mais a gente deve olhar à luz do Novo Testamento, porque o Novo Testamento deixa muito claro que nós não vivemos mais diante dessa obediência, dessa guarda ao sábado. É só ler o livro de Gálatas, por exemplo, para você entender um pouco isso, né? E olhar também para as conversas de Jesus Cristo, e como o judeu também entendeu errado isso aqui. Mas curiosamente, quando a gente vai para o Novo Testamento, há uma expressão que é repetida por quase todo o Novo Testamento, especialmente depois do ministério de Jesus Cristo, no primeiro dia da semana. Então os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana eles tomavam ceia. No primeiro dia da semana eles recolhiam oferta. No primeiro dia da semana. Parecia que tinha um dia reservado no Novo Testamento, embora isso não é dito como lei, como regra. Isso tem que ser bem claro nas nossas mentes. Mas parece que havia um dia, e que nós mantemos esse dia até hoje, em que o povo de Deus cultuava coletivamente a Ele. O 4º mandamento está ensinando sobre prioridade. Ele está dizendo, não deixa para o sábado para fazer as coisas. Tire o sábado como prioridade para o seu descanso e para o seu culto a Deus. Porque não é só o descanso, ele está falando para santificá-lo também. Para ser um dia diferente. Então não deixa o sábado para você fazer tudo o que você tem que fazer, para o judeu. E se der tempo você cultua a Deus? Não é essa a ideia do sábado, como também não é essa a ideia do domingo. Embora não é lei, não tem problema nenhum você passear no domingo, você dá para descansar no domingo, não é pecado fazer isso. Mas não faça tudo o que você tem que fazer, e se você conseguir fazer tudo o que você tem que fazer, e sobrar tempo, você vai na igreja. Porque, hoje deu tempo de ir. Mas tem dia que não dá, porque tem tanta coisa para fazer no domingo. Não é tanta coisa para fazer no domingo. É uma coisa para fazer no domingo. É cultuar a Deus. E se der tempo, você faz outras coisas. Quando você coloca isso como prioridade na sua vida, o seu domingo muda. Não que seja pecado você fazer outras coisas. Mas as outras coisas, elas são feitas baseadas no culto. Quem tem criança sabe. Se você quer chegar na hora aqui no culto a Deus, porque você valoriza o culto a Deus, você tem criança, você tem que programar o seu dia todo. Seu dia todo, senão você não chega no horário. Seu dia todo. E ainda com certo adiantamento, porque pode acontecer alguma coisa. Pode vazar um cocôzinho lá antes de você sair de casa. Você tem que até pensar nisso. Né? E quantas vezes isso não aconteceu com a gente, né? Você tem que pensar, mas porque você valoriza o culto. Você valoriza o culto. Fala, é o momento de eu estar lá junto com a igreja coletivamente. Agora, se você não valoriza, sei lá, você vai fazer qualquer outra coisa. E se der tempo, quem sabe? Também. O que o 4º mandamento está nos ensinando é a prioridade que nós devemos ter no culto a Deus. E aqui, desculpa, mas eu vou ter que falar. Você não pode chegar atrasado no culto a Deus. Deus está nos chamando, nos convocando para cultuá-lo. Você entende a importância disso? Você já pensou se Jesus estivesse pessoalmente te mandando uma mensagem no WhatsApp falando assim, quero te encontrar com você às 7 horas. Imagina isso. Imagina isso. Ele te manda no WhatsApp falando assim, aqui é Jesus Cristo e eu quero te encontrar pessoalmente mesmo. Eu estou aqui 7 horas da noite. Aí dá 7h15, você fala, acho que agora dá para sair de casa. O culto é isso. O culto é Deus convocando o seu povo para cultuá-lo.
E a gente está falando assim, Deus esperar meia horinha, não tem problema nenhum. A gente está vindo aqui cultuar o nome de Deus, Deus está nos convocando a adorá-lo. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar nisso. E aqui a gente tem que fazer uma distinção. Embora, claro, pontualidade é uma virtude boa, mas o culto a Deus é diferente de uma escola dominical. É diferente de um pequeno grupo. É diferente de um curso de inglês que a gente tem durante a semana. É diferente dessas outras coisas. Então, pontualidade é bom, é uma virtude, ok? Mas a Bíblia não fala de escola dominical. A gente faz porque a gente acha legal estudar a Bíblia, e é um método bacana e tudo mais, mas não é culto a Deus ali. Não está estudando a Bíblia, tudo bem? A Bíblia fala sobre o culto a Deus. A Bíblia não fala sobre pequeno grupo. Pequeno grupo, às vezes a gente atrasa, durante a semana está naquela correria. Acontece. Acontece, claro. Mais uma vez, não vai falar assim, então agora eu vou chegar... Não, pontualidade é uma virtude boa para qualquer um. Mas às vezes acontece, né? Você está trabalhando, não é a prioridade do seu dia realmente, né? Durante a semana você está fazendo um monte de outra coisa. Domingo não. Domingo é o horário, o dia do culto a Deus. E aí realmente a gente tem que priorizar. Quando a gente prioriza isso, eu não vou chegar 7 horas. Eu vou chegar 10 para 7. Porque eu preciso me preparar para cultuar a Deus quando eu chegar à noite. Isso é o culto a Deus. Então Deus, além de ter prescrições a respeito de como nós devemos cultuá-lo, a gente vê que a gente está bem longe de cultuar a Deus do jeito que Ele merece e do jeito, de fato, que Ele ordena. Mas eu espero que a gente medite realmente nessas palavras, para que o nosso culto possa ser diferente. Externamente a gente consegue fazer isso. A gente consegue, não, tem que ter oração? Bom, tem um momento de oração, tem que ter louvor, canto, né? Aliás, Efésios e Colossenses fala, né, de cantar, de salmodiar, de hinos, de cânticos espirituais. Ok, a gente tem um momento de cântico, a gente tem um momento de palavra, tem um momento de palavra. Mas a gente não consegue sondar os corações. Como está o seu coração diante do culto a Deus? Como você acorda no domingo? Quando chega às 7 da noite, como que está o seu coração em relação ao culto a Deus? É isso que a gente tem que se policiar, né? Eu espero realmente... Porque se for para um jogo de futebol como teve hoje no Brasil, é 5 horas, tem que estar lá 4h30, né? Tá lá na fila já, para não perder nada, né? O culto, é isso que a gente tem que se policiar bastante, né? Eu espero realmente que a gente pense nisso e cultue a Deus do jeito que Ele merece. Amém? Amém.